Olá pessoal! Hoje eu trouxe para vocês uma versão natalina, mas um pouco mais pesada, com um delineado bem grande, mas com as cores clássicas do Natal, vermelho e dourado. Espero que vocês gostem desse tutorial, não esqueçam de comentar se vocês gostaram, se inscrever se ainda não for inscrito e deixar o like para mim. Como sempre, começo com a minha base de sombras da Bitarra, na cor nude, espalho com a esponjinha, toda a pálpebra. E hoje eu vou usar a BT Rose, porque como eu ia usar o glitter dourado dessa paleta, eu já aproveitei para usar o preto também. E peguei um pincel chanfrado para poder fazer esse formato, como se fosse um cut crease. Então, fui aplicando só o preto, para deixar bem marcado, aonde eu gostaria que começasse o meu esfumado. E aí eu peguei a paleta da Catherine Hill, porque o vermelho da BT Rose não é bem vermelho para mim, pelo menos na minha pele fica rosa. E eu queria que essa maquiagem fosse vermelha, e o vermelho da paleta da Catherine Hill é bem bonito, então aplicando esse vermelho com o pincel da Macrylan de esfumar pequenininho, em cima do preto. Já aplico o vermelho em cima da sombra preta, para poder fazer o degradê, o esfumado, e vai facilitar. Então, conforme vai esfumando, ele vai perdendo a intensidade, e aí eu volto, aplico mais vermelho, mas não subo muito com esse vermelho, aplico mesmo o vermelho em cima do preto, porque é nessa região que eu quero que ele fique mais intenso. Aí eu resolvi subir mais o cantinho do delineado ali, coloquei até o cabelo mesmo, com o vermelho, depois com o preto. E aí eu volto com outro pincel e um pouquinho de preto, porque como eu apliquei o vermelho em cima, o preto deu uma apagada. Então, eu vou colocando preto, vermelho, conforme eu ver que um apagou o outro, vai voltando e reforçando até ficar um esfumado bonito. Fica bem bonito o vermelho e preto assim esfumado, eu acho que fica um contraste legal. E o dedo também dá para usar para acabamento. Então, eu vou subindo um pouco mais com esse vermelho, mas sem nada no pincel para poder fazer o degradê. E agora eu passei só o pincel mesmo para tirar algumas marcações que tinham ficado da sombra preta na pálpebra. E vim com uma cola de glitter da Vivai. Aplico com um pincel e o mesmo pincel eu pego o glitter da BT Rose, o glitter dourado. E vou aplicando na pálpebra. Apliquei em toda a pálpebra até o final, porque eu não sabia ainda como que eu faria o delineado, né, mas depois eu acabei cobrindo grande parte desse glitter com o delineado, mas enfim, nesse momento eu não sabia. Então, delineado eu uso sempre a tinta da Color Make e como aplicador o da Natura. E hoje eu deixei para vocês o vídeo desse outro olho, para que vocês vejam como que eu faço depois que o primeiro olho já tá pronto para fazer o segundo igual. Então, eu fico olhando, né, eu faço essa parte do delineado, aí eu pauso, vejo se eles estão iguais. Dou sempre uma conferida para ver se tá do mesmo jeito. E aí eu preenchi toda essa parte com o delineador, essa parte que tava em branco ali entre o preto até chegar no glitter. E fui puxando aí para fazer um delineado. Eu não queria puxar com o delineador até a parte do cabelo lá. Essa parte eu resolvi deixar só com sombra mesmo. Então, com o delineado foi até um pouquinho à frente da sobrancelha. E essa parte aí no final, para ligar o glitter com o delineado, eu não sabia bem como fazer. E eu acabei deixando nesse formato mais arredondado, que eu lembro que alguns anos atrás tinha o asa de anjo, delineado asa de anjo, que o pessoal fazia bastante. E ficou mais ou menos naquele mesmo formato, ele dá uma arredondada e vai diminuindo. Não sabia se eu tava gostando nesse momento, na verdade eu fiquei olhando e não tava muito satisfeita,
por isso eu resolvi fazer a pele. Eu não sabia ainda se eu ia deixar assim, se eu ia fazer alguma alteração, então pensei, não, vou fazer a pele, porque aí pelo menos ou eu acostumo com o olho desse jeito, ou eu tiro tudo e faço outra coisa. Então, apliquei a minha base e tava com preguiça de passar corretivo, então apliquei mais base nessa parte da olheira com um pincel pequeno. Aí eu pude fazer esse acabamento do cantinho interno, dessa parte interna dos olhos. Eu tenho bastante dificuldade ainda para fazer esse acabamento por causa do meu formato de olho. Às vezes eu acho que tá demais, que tá manchado, mas enfim, estou aprendendo. Aos poucos eu vou fazendo esse acabamento e vejo como fica melhor. Nesse dia eu achei até que ficou bom, só que tem que estar com a mão bem leve, o pincel bem, com pouquíssimo produto, quase nada, porque senão vai entrando, quando vê já tá na parte ali do nariz. Não é bem essa proposta que eu queria, né? Também tem como fazer maquiagem assim, mas não era o que eu queria no dia. Aí eu apliquei um lápis de olho, esfumei o lápis com a sombra preta, depois com a sombra vermelha. Deixei essa parte inferior bem dramática, bem escura, bem carregada mesmo. E eu passo uma sombra mais clarinha ao redor da sombra vermelha, o que pode ser feito com pó compacto, mas ou pó translúcido também. Mas eu não queria usar pó, tava com preguiça. Nem pó, nem corretivo, então por isso que eu apliquei sombra. O contorno eu uso um pó da Vult, eu faço um contorno como se fosse um blush, porque eu aplico só na região da bochecha. Aí eu passei um pouquinho de blush também, e o iluminador é de uma coleção que a Bruna Tavares lançou com a Cacau Show, num carnaval faz alguns anos já. Agora eu não lembro se foi 2019, alguma coisa assim. Aí eu aplico então nos pontos de iluminação, no cantinho interno também o mesmo iluminador. Preencho minha sobrancelha com uma sombra marrom, uma sombra da Vult. E o rímel eu uso da Eudora, o Turbo 5.0. Como eu não uso cílio postiço, aplico bastante máscara. Fico um tempão aplicando. E aí eu voltei com o delineador, porque tinha apagado um pouco quando eu passei na parte de baixo, fiz o esfumado inferior. E a parte do batom. Bom, eu escolhi o Bruna e apliquei e não gostei. Achei ele vermelho de um tom diferente do da sombra. Eu queria um batom do tom da sombra e eu descobri que eu não tenho. Tenho acho que uns 20 batons vermelhos e nenhum era do tom que eu queria. Aí eu apliquei esse da Eudora e um da Diversa mais escuro por cima. Misturei os dois tons de... O da Diversa é mais marrom. Então misturei o vermelho com o marrom, aí eu achei que ficou um tom legal. Melhor do que aquele vermelhão aceso. E ficou assim a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.